Pastor Jeff, às vezes a gente está num momento difícil de espera, crendo que as coisas vão melhorar, mas ao invés de melhorar, piora. Tudo fica muito mais difícil. O que a gente deve fazer nesses momentos? Então, Rafael, a gente sempre tem comentado aqui nos vídeos que enquanto aqui nós viver, nós vamos ter esses desconfortos, né? Existe momentos que você está buscando, você quer uma mudança, você quer que algo aconteça na sua vida e as coisas não fluem, e além de não fluir, você vê que piora. A gente tem que saber quem nós somos em Cristo. Isso é muito importante, fundamental. Até a gente comentou certo dia sobre isso na igreja. A gente se move pela nossa nova identidade, de quem nós somos em Cristo, de quem Cristo é em nós. Certo? Nós nascemos de novo, nós somos novas criaturas. A natureza de Deus habita em nós. Existe o poder de Deus mediante a pessoa do Espírito Santo operando em nós e através de nós. Paulo diz que nós somos chamados para reinar em vida, certo? E Cristo reinou sobre todos os poderes, Cristo reinou sobre todos os governos, na terra, debaixo da terra. Cristo está assentado à direita de Deus, e tudo que aconteceu com Cristo aconteceu com nós, porque nós morremos em Cristo e ressuscitamos em Cristo. Isso é importante estar definido em nós, porque quando nós nos deparamos com algumas circunstâncias, nós já entramos vencedores, porque Cristo venceu, nós vencemos. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Tem um texto que muitos conhecem, que é quando Jesus diz: nesse mundo tereis aflições. Mas a questão é que as pessoas pegam isso como promessa, certo? Não, é aflições lá atrás, aflição na frente, aflição do lado, aflição para o outro. Ok, Jesus falou, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E João vai dizer, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a vitória de Cristo é a nossa. Nós não fomos chamados para ser derrotados. Nós não fomos chamados para nos frustrar. Não, isso pode acontecer em um momento, mas você não vai permanecer ali. As circunstâncias, elas não vão te prender, elas não vão fazer você estagnar, porque você está em Cristo. Você é a nova criatura, e isso precisa ficar bem definido. Você é filha de Deus, você é filho de Deus, certo? Então, essa é a sua identidade. Nessa identidade não existe derrota, não existe fracasso. Nós estamos em Cristo, nós somos um com Ele. João diz que assim como Cristo é, nós somos neste mundo. Nós somos uma pessoa. Cristo é e nós somos. Nós somos em Cristo e Cristo é em nós. Simples assim. Existe alguma coisa que possa impedir você de avançar? Não. Agora, as circunstâncias que nos cercam, as circunstâncias que nos rodeiam, o que acontece? Nós aprendemos, nós crescemos, nós amadurecemos, nós reconhecemos em todo momento que nós somos dependentes de Deus, mas isso que acontece na nossa vida não é para o nosso fracasso, não é para nos destruir, não, mas nós tiramos lições, aprendizados, coisas lindas e maravilhosas, nós tiramos dali, mas não é para nos frustrar. E não é para dizer que tudo acabou. Não, não é isso que Deus tem para nossas vidas. Não, você é filha de Deus, o poder de Deus, mediante o Espírito Santo, está em você, age em você, certo? Opera por meio de você. Paulo fala em Colossenses, Rafaela, que as mesmas qualidades de Cristo estão em nós. Pedro diz que nós somos participantes da natureza divina. Nós sabemos quem nós somos em Cristo, então nós não nos vitimizamos. Não ficamos ali chorando as pitangas, como diz o outro. Não ficamos chorando as pitangas, mas simplesmente pensando e sabendo qual vai ser o nosso passo. E eu gostaria de compartilhar um texto hoje, usar como base aqui a história de Jairo. Marcos capítulo 5, versículo 21 ao 24 diz assim: Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, esse cara era uma pessoa moralmente respeitada, de posses e tal, depois você pode pesquisar sobre ele. Foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filhinha está morrendo.
venha comigo e põe as mãos sobre ela para que sare e viva. E Jesus foi com ele. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Veja bem, a linguagem que Jairo usa para descrever a sua situação é: a minha filhinha está morrendo. E ela morreria se Jesus não fosse com ele, certo? Essa é a linguagem que ele usa. Eu quero que você entre comigo nessa história. A situação de Jairo era essa. A sua pode ser diferente, mas entra comigo, viva comigo este momento aqui. A minha filhinha está morrendo. Essa era a situação de Jairo. Agora você imagina a agitação de Jairo, sabendo que agora há esperança para sua filhinha que está morrendo. Imagina, Rafael, a euforia, podemos dizer assim, saber que, não, vamos lá, Jesus estava indo com ele. Imagina a situação de Jairo naquele momento, a alegria por dentro. Mas eu creio que ao mesmo tempo existia um medo. Medo do quê? De não chegar em tempo. Porque ele sabia o estágio em que a filha dele estava. E Jesus foi com ele. E agora ele está com medo. Será que nós vamos chegar em tempo? Será que vai dar tempo de Jesus chegar lá na casa e orar por ela e ela ser curada? Então, isso até é engraçado, porque aí eles foram. E há um aperta de um lado, aquele vucu-vucu, né? E aperta de um lado e os discípulos do outro e a multidão do outro, e eles foram. No caminho surge uma outra personagem, uma mulher que vivia há 12 anos com fluxo de sangue, é um grande problema e tal, relacionado à lei, mas não vamos entrar nesse detalhe. Ela surge e ela sai também no desespero: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus eu serei curada. E aí foi, e de repente ela toca e Jesus para. Você imagina. Meu Deus. Imagina Jairo, agoniado, tipo, será que vamos chegar em tempo? Vamos lá, vamos se apressar. Cura logo essa mulher. Vamos lá. Jesus é tocado, então Jesus para, todo mundo para, os discípulos param, Jairo para, e Jesus fica perguntando: olha o tempo, quem me tocou, onde é que está? E os discípulos, todo mundo te toca, mestre, vamos lá, corre lá. Falou assim: todo mundo te toca, a multidão está te tocando, está te pressionando e tal. E Jesus falou: não, alguém me tocou de forma diferente. Ele vê quem tocou nele. Ok, o que acontece? A mulher já estava resolvida e Jesus para ouvir a história dela. E Jesus ouve, ali paciente, escutando ela. Você imagina o que os discípulos devem estar pensando. Imagina o que Jairo propriamente deve estar pensando, o que deve estar passando na mente de Jairo. Vamos dizer que se as duas pessoas, vamos dizer assim, estivessem numa sala em um hospital, o que aconteceria? Jesus sendo médico, eles iam na realidade processar Jesus por negligência médica, não é verdade? Porque estava ali dando papo, conversando com a mulher, enquanto uma criancinha estava morrendo. Imagina o que passa na mente de Jairo, na mente dos discípulos. O que ele está fazendo? Poxa, a menina está lá morrendo. Jairo ali e tal, por dentro deve estar pensando: poxa, vamos lá, Jesus, anda logo, por favor. Então, o que acontece aqui na mente dos discípulos? E Jesus está demorando. Na mente de Jairo, Jesus está demorando. Jesus vai atrasar, não vai chegar em tempo. E é essa a sensação que nós temos, Rafael, de que as coisas estão atrasando. Porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. E nós queremos para já, porque a gente entende que se acontecer naquele momento, aquele momento é o ideal para nós. Mas será que é o ideal para Deus? O que está acontecendo na sua vida que você acha que está demorando? Deus podia já ter feito, Deus podia já ter realizado, e por que não? Você pode até estar se questionando: poxa, será que Deus sabe realmente o que é importante para mim? Porque eu estou sentindo essa dor, estou sentindo essa ansiedade, essa preocupação. Será que Ele não vê isso? Poxa, as coisas já poderiam ter acontecido e não aconteceram. A sensação que nós temos, muitas vezes, de achar que as coisas estão demorando,
que as coisas já poderiam ter acontecido, é porque a gente não tem o conhecimento dos fatos. Nós muitas vezes nos desesperamos, nos angustiamos, ficamos aflitos porque nós não estamos vendo o quadro geral. Se você lê a história, você vai saber o final, mas pense comigo, Jairo não sabia. Os discípulos não sabiam. Tem informações que você não tem. Então você acha que Deus é desconhecedor também, porque você desconhece. Não, nada que você faça, nada que acontece na sua vida pega Deus de surpresa. Nada. Não existe nada, absolutamente nada, em nenhuma esfera da sua vida que aconteça que pegue Deus de surpresa. E a sua pergunta, Rafaela, sobre o que fazer, é continuar crendo, mesmo que as coisas possam piorar. Exato. Continuar na mesma fé. Quando Jairo estava com Jesus ali, os discípulos, e Jesus conversando com a mulher, o texto, no versículo 35 e o 36, diz assim: Jesus ainda falando, ou seja, Jesus estava conversando ainda com a mulher, quando chegaram alguns empregados, alguns mensageiros da casa de Jairo e disseram: Jairo, a sua filhinha já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus, não se importando com a notícia, e disse a Jairo: não tenha medo, creia somente, tenha fé. Veja bem, Jesus estava falando com a mulher e vem os mensageiros dizendo a Jairo: Jairo, não incomode mais Jesus porque realmente não tem mais esperança, a sua filha acaba de morrer. Preste atenção que nada foge da atenção de Deus na sua vida. Jesus estava falando com a mulher, quando Jesus ouve o que aquelas pessoas falaram para Jairo, mas Jesus, não se importando com a notícia, ele vira para Jairo e fala: Jairo, não tenha medo, não se preocupe, fica tranquilo, creia somente, confia em mim. É isso que Jesus estava dizendo, confia em mim. Por que Jesus se preocupou naquele momento em falar isso para Jairo? Porque aqui também fica uma lição. Porque você às vezes está num processo, as coisas às vezes não estão acontecendo como deveria acontecer. Você está ali orando, se conectando com Deus, e você ouve nesse processo muitas mensagens, muitas vozes, o cenário, pessoas, conselhos, vamos dizer assim: faça isso, haja assim, não vai dar mais certo, acabou, passa para outra. Continua no foco. Tudo que você precisa dar crédito é a palavra de Deus. Ouvir conselhos sábios de pessoas sábias, ouvir sobre a palavra de Deus, pessoas que vão instruir, aconselhar você, isso sim, mas não de pessoas pessimistas, pessoas que tentam te jogar para baixo, fazer você desacreditar, tipo esses mensageiros. Jairo, não incomode mais o mestre. Ou seja, pare de orar, pare de buscar, não tem mais solução, não tem como reverter mais a situação. É a tua pergunta, velho. O que fazer? Continua crendo. Continua confiando, não abra mão, o Senhor está contigo. Aí você vê, mas a situação piorou, não tem medo. Jairo foi a Jesus buscando uma cura, não uma ressurreição. A menina morreu, para Jairo havia esperança enquanto ainda ela estava viva. Que é assim que nós muitas vezes fazemos a leitura. Porque como as coisas ainda não chegaram ao fim, então há esperança, Jesus pode fazer algo. Por que Jesus não pode fazer algo depois também? Continua crendo, continua confiando, não desista. No versículo 37 diz assim: Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a rir dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Pegou-a pela mão e disse: Talita cumi. Isso quer dizer: menina, eu digo a você, levanta-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Veja bem, aquilo que você entende que foi o fim, aquilo que você entende que morreu,
aquilo que você entende que não há mais esperança, não é o que Jesus fala. O que acontece quando o fim chega para algumas situações nas nossas vidas, nós entramos em desespero. Nós entramos em um desespero ao ponto de não acreditar que aquilo pode ser revertido. Acabou a esperança, nós muitas vezes nos sentimos assim com alguma área da nossa vida. Mas entenda, segundo a nossa ótica, segundo o que nós vemos, pode ter acabado, mas não para Deus. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus que faz milagre, e isso vai acontecer na sua vida. Mantenha-se firme, confiante, crendo, se relacionando com Ele, conhecendo o amor, a graça de Deus para com a tua vida. Veja que Jesus diz assim, ela apenas dorme. No texto aqui diz assim, Jesus pega a menina pela mão e fala, Talita, que quer dizer menina. Isso é diminutivo, certo? Poderíamos traduzir da melhor forma dizendo, meu amorzinho, eu digo a você, levanta-se. É como se tu, Rafael, num dia ensolarado, um domingo top, que é meio difícil, mas tipo, tu chegasse na cama do Oliver, sentasse do lado e falasse, meu amorzinho, levanta-se, vamos curtir o dia. Era isso que Jesus estava dizendo. Isso é maravilhoso. Jesus está diante da morte. Jesus está ali lidando com a morte como se fosse um sono. Aquilo que morreu na sua vida, aquilo que você acha que não vai voltar, talvez perdeu a esperança por completo. Ouça isso. Talvez você tenha isso como um fim, uma morte. Não, para Jesus é apenas um sono. Enquanto Ele segurar nas nossas mãos, nada vai impedir nós de avançar. Nada vai impedir nós de desfrutar do melhor que Ele tem para as nossas vidas. Creia, confia. Não é algo que vai ser gerado por você, é algo que Deus vai gerar. É algo que Deus vai fazer. Ele vai ressuscitar. Não foi essa a palavra que Ele usou. Ele só disse levanta. Para nós surge como ressuscitou. Não, Ele diz levanta, tipo, não está morto. Está apenas dormindo. Não se vitimize, tire lições de tudo isso, aprendizados, porque isso vai ser muito importante quando alguém tiver em uma situação parecida, você poder ministrar, você poder com propriedade ajudar essas pessoas. Paulo fala isso em Coríntios, se não me falha a memória. Então, tire lições disso. Isso não é para te destruir, isso não é para destruir os teus sonhos, acabar com os teus sonhos de conquista, não, mas é simplesmente porque tudo que acontece, existe um propósito, e o propósito de Deus é que nós cresçamos, amadurecemos na fé, crescemos na fé, e que o nome do Senhor seja glorificado. Creia nesta palavra, pega essa palavra para você, aplica ela no seu dia a dia, medite nela, medite na palavra, você vai ver que as coisas vão ter um norte na sua vida. Deus abençoe a sua vida, Deus seja com a sua casa, com a sua família, que a bondade, a graça de Deus seja em abundância na sua vida, nos seus negócios, no seu casamento, na sua família, que você esteja em todo momento desfrutando e crendo no amor de Deus por tua vida. Fica essa a palavra de hoje para o seu coração. Amém.